Olá, pessoal dos terceiros anos. Então, vamos chegando aí ao final desse bimestre. É, Nós vimos aí todo o processo de revoluções liberais, vimos as revoluções na Inglaterra no século XVII, a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, com uma atenção maior. Aí fizemos aquele trabalho com o documentário do History Channel. Espero que vocês tenham percebido aquelas fases todas da Revolução Francesa. Na aula passada vimos o processo de independência dos nossos vizinhos aí na América Espanhola, como é que foi a Argentina, Chile, um processo comandado aí pelo general San Martín, e lá mais ao norte da América do Sul, o Simão Bolívar, comandando esse processo de independência, que se aproveitou, inclusive, do fato de que a Espanha estava sob o domínio napoleônico, Napoleão tinha invadido a Espanha. Então, nós já caminhamos bastante nesse bimestre e vamos fechar esse bimestre dando uma olhada em como foi a independência do Brasil. Então, essa aula, de certa maneira, complementa o nosso primeiro contato esse ano, quando a gente viu tivemos algumas ideias do Brasil colônia. Então, agora a gente vai encerrar esse ciclo do Brasil colônia, entendendo como foi a independência do Brasil. E a gente viu que a maioria desses países que nós temos na América, eles obtiveram sua independência a partir de uma revolução liberal. Não foi o caso do Haiti, nós falamos isso na aula passada, que obteve sua independência a partir de uma revolta dos escravos. Então, não é uma revolta da burguesia querendo liberdade de comércio, não. É uma revolta dos escravos querendo a sua dignidade, a sua liberdade, que vai fundar o Haiti. Então, isso torna o caso do Haiti uma independência especial. E, por outro lado, o Brasil também tem um processo diferente. Não houve uma revolução aqui, não houve uma luta pela independência aqui. O Brasil foi o único país em que o processo de independência se dá mais a partir de um processo de pressão, de negociação, de resistência, que de uma luta efetivamente. E chama muita atenção o fato de que a pessoa que governava o Brasil antes da independência, que era o príncipe regente Dom Pedro I, ele vai se tornar o governante depois da independência. Isso não acontece em lugar nenhum no planeta. Quer dizer, quem governava antes da independência continua no poder depois da independência. Isso inaugura uma certa tradição brasileira, que pode mudar regime, pode mudar muita coisa, mas as mesmas famílias, os mesmos grupos estão sempre no poder, dominando a nossa sociedade, dominando o nosso povo. Então, é uma coisa muito interessante. Eu me lembro que tive um estagiário uma vez do Haiti, ele até deu, aí foi aí no Vitor, ele deu uma aula sobre a independência do Haiti, foi muito interessante, que ele contou em detalhes, né? Coisa que a gente não vê nos livros e tal. Quando ele assistiu essa aula, ele falou, que? O cara que governava antes continuou no governo depois da independência? Pois é. É uma coisa única. Então vamos entender por que isso acontece. Por que a independência do Brasil é tão diferente da independência dos nossos vizinhos? Não surge a partir de uma luta da população, não surge a partir de um desejo da nossa massa popular daquela época de querer almejar a liberdade, mas sim um conchavo das elites. Vamos entender esse processo. Tá? Então vamos lá. A crise do sistema colonial e o processo de independência do Brasil. Eu vou começar esse assunto falando dessa crise do sistema colonial. Vocês já perceberam, não é uma coincidência que todos esses países, de 1776, que é o primeiro, Estados Unidos lá, até 1822 do Brasil, que é o último, então nesse período aí de um pouco mais de 50 anos, todos os países da América se tornassem independentes. Então isso não é uma coincidência. Isso evidencia que o sistema colonial estava em crise. Isso é um sintoma da crise do sistema colonial. Então vamos entender primeiro essa crise do sistema colonial. Para isso vamos relembrar um pouquinho o sistema colonial. Vimos isso daí já no ano passado e também no início do ano, quando vimos aí o Brasil colônia.
Então, o sistema colonial, basicamente, ele está sentado no monopólio comercial, vocês devem se lembrar, é aquela exclusividade de comércio entre a metrópole e a colônia. Ele está assentado na exploração predatória dos recursos naturais. Então, a exploração que a metrópole europeia faz dos recursos naturais é uma exploração intensa, é uma exploração que não se preocupa com o que acontece com a colônia, visa enriquecer o mais rápido possível a metrópole. Temos vários exemplos disso. O pau-brasil, que acabou em 30 anos aí das matas do litoral brasileiro. Não é que a madeira foi extinta, mas a madeira imediatamente aproveitável, que estava bem no litoral, ela se extinguiu, ela desapareceu em 30 anos. Aí só tinha mais para o interior, cuja exploração não era viável naquele momento. Tá? O ouro de Minas Gerais também, que tinha muito ouro, estima-se que lá no século XVII, 1/3 do ouro que circulou no mundo saiu da região de Minas Gerais. Mas, rapidamente, em menos de 50 anos também, esse ouro escasseou de uma maneira muito rápida. Então, são exemplos da exploração predatória dos recursos naturais das colônias pelas metrópoles, e também essa exploração é assentada na utilização da mão de obra escrava. Então, esse é o tripé que manteve aí funcionando o sistema colonial. No nosso caso, de 1500 até 1822. Então, o que aconteceu com o sistema colonial? Com o desenvolvimento do capitalismo industrial, a partir de 1760, a industrialização ocorrendo lá na Inglaterra, essa situação não serve mais para o capitalismo. Ela serviu durante o capitalismo comercial. Durante a Revolução Comercial, o período de acumulação primitiva de capital, essa situação estava servindo. Mas quando vem a indústria, tudo isso aí começa a fazer água, começa a se desestruturar. Com a industrialização, o que se exige é o fortalecimento da economia de mercado. Ou seja, o que se exige é que o mercado seja livre e forte. Não existe mercado livre com monopólio comercial. Se só um país pode vender para outro, não é mercado livre. Isso atrapalha as vendas dos países industrializados. Não é uma economia de mercado se grande parte da população não ganha salário e não pode ser consumidor, não pode comprar. Então, a utilização da mão de obra escrava, o monopólio comercial, isso começou a acontecer. Infelizmente, a gente vê até hoje a exploração predatória dos recursos naturais ocorrendo. Não mais por uma metrópole, mas a gente vê dentro do um país explorando o seu território predatoriamente, e nós vemos isso se intensificar muito nos últimos 2 anos. É o que se fala de passar a boiada. O ministro do Meio Ambiente falou: vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. O que seria passar a boiada? Eliminar as leis que restringem a exploração predatória dos recursos naturais e preservam um pouco do meio ambiente. Nós estamos vivendo isso, infelizmente, no nosso país. Mas vamos lá. Então, tudo isso daí começa a entrar em crise. Recapitulando aqui mais uma vez, o pacto colonial, que é a relação que se estabelece entre a colônia e a metrópole, ele vai estar muito regido pelas diretrizes do mercantilismo e pelo monopólio comercial. Então, a metrópole vai ter uma relação com a sua colônia, o que a gente chama de pacto colonial, e o que vai caracterizar essa relação é a exclusividade de comércio entre esses dois entes. Tá? Tudo isso regido aí, muito organizado a partir das orientações do mercantilismo. Tá? No caso aí, geralmente, quando a gente está pensando em América, a metrópole é um país da Europa. Se destacaram aqui, que países da Europa tiveram colônias aqui, na América? A Inglaterra, a gente viu, Holanda, França, Portugal e Espanha. Esses 5 países com uma predominância maior para a Inglaterra, Portugal e Espanha. França também, o Canadá, parte dos Estados Unidos foi colonizado por franceses, o Haiti, algumas ilhas do Caribe.
Guiana Francesa. Então, aí a gente tem uma presença de franceses, ingleses e holandeses. Eles estiveram presentes no Brasil, nós vimos isso no começo desse ano, durante um tempo, mas foram expulsos depois na Batalha de Guaranápolis e tal. Mas são praticamente esses 5 países. Né? E a colônia é o território que cada um desses países conquistou aqui na América. No nosso caso, a nossa metrópole é Portugal. E a colônia aqui, embora o nome oficial fosse Terra de Santa Cruz, né, o nome acabou mesmo pegando o nome Brasil. Então, nessa relação de exclusividade comercial, cabia a Portugal produzir e vender para... Ou, não produzir, mas comprar de alguém e revender para a gente o quê? Produtos industrializados, que eram mais caros. Cabia à colônia vender para a sua metrópole produtos agrícolas e matéria-prima que eram mais baratos. Tudo a ver com aquela ideia de manter uma balança comercial favorável para o lado da metrópole, aí, que vem do mercantilismo. Além disso, a metrópole exercia todo o controle administrativo sobre a colônia. Tudo que acontecia na colônia era determinado pela metrópole. Então, nesse caso, a colônia estava subordinada às decisões metropolitanas. Esse é um retrato bem geral, bem básico aí do período que o Brasil era colônia de Portugal. Como é que isso muda? Então, a gente viu que isso muda a partir da industrialização. Tem um textão aqui nesse próximo slide, é um texto grande, mas ele é muito didático nesse sentido. Olha, vamos ler juntamente aí. Ó. Tal conformação do mundo colonial respondera ao funcionamento do sistema, enquanto as economias metropolitanas se desenvolveram apenas ao nível da acumulação primitiva de capitais e a produção industrial se expandira no nível artesanal ou mesmo manufatureiro. Olha, está falando aí, esse mundo colonial, conforme a gente viu agora, funcionou bem para o sistema capitalista, enquanto as metrópoles ainda estavam no processo de acumulação primitiva e produziam artesanalmente, ou mesmo com as manufaturas. Então, enquanto ainda era o trabalho artesanal, os artesãos, ou mesmo as manufaturas, esse sistema colonial, que a gente viu agora há pouco, respondeu ao desenvolvimento do sistema capitalista. Não só respondeu, como ajudou o desenvolvimento do sistema capitalista, promovendo aquilo que ele chamou, né, de acumulação primitiva de capitais. Então, uma das fontes de capital para as metrópoles. Agora, quando essa etapa do capitalismo foi ultrapassada com a mecanização da produção pela Revolução Industrial, quando chegou a máquina a vapor, isso levou ao crescimento da produção num ritmo muito grande, que passou a exigir do ultramar, ou seja, daquilo que está do outro lado do mar, a Europa, que está do outro lado do mar, a América, passou a exigir do ultramar mais amplas faixas de consumo. Ou seja, com a Europa produzindo muito a partir da Revolução Industrial, eles tinham que encontrar para quem vender os produtos excedentes. Que mercado consumidor era muito promissor? A América. Mas podia vender os seus produtos diretamente aqui na América? A Inglaterra, que estava industrializada, podia vender seus produtos diretamente aqui no Brasil? Não. O monopólio comercial impedia isso. Os produtos ingleses podiam até chegar no Brasil, mas eles eram vendidos para Portugal, e Portugal vendia para o Brasil, tendo sua parte de lucro nesse comércio. Interessava para a Inglaterra que parte desse lucro ficasse com Portugal? Obviamente não. Interessava para a Inglaterra vender seus produtos diretamente aqui para o Brasil. Então, diante disso, da necessidade de ter mais amplas faixas de consumo, o que se tornava imprescindível era o aprofundamento da economia de mercado livre, um país podendo comercializar livremente com o outro. Então, o sistema colonial se comprometia e entrava em crise. Então, essa frase aí mostra para a gente os motivos, as causas da crise do sistema colonial. A industrialização mudou esse quadro. Com a industrialização, os países industrializados não querem mais escravos, querem pessoas ganhando salário para comprar seus produtos.
com a industrialização, os países industrializados não querem mais monopólio comercial, querem liberdade total de comércio para vender suas mercadorias. Entendido? Então, diante desse quadro, o monopólio comercial existente entre as colônias e metrópoles já não interessava mais, já não fazia mais sentido. Tornou-se mesmo um empecilho, né, um obstáculo para os países em processo de industrialização e, inclusive, para a classe proprietária, para a burguesia. Então, esse é o pano de fundo que está por trás de tudo isso, inclusive da independência do Brasil, embora ela tenha ocorrido de forma diferente. Tudo bem? Tranquilo aí a crise do sistema colonial? É uma questão importante, preciso pensar e entender esse processo. Agora, vamos ver na prática como é que isso aconteceu. Como é que o Brasil estava no final do século XVIII? Finalzinho do século XVIII, como é que estava o Brasil? Bom, era um momento favorável ao desenvolvimento de atividades agrícolas. E dentro das atividades agrícolas, o eixo aí é a produção da cana-do-açúcar. A cana-do-açúcar, que tinha tido muito sucesso, tá, no início da colonização, né, ela entrou em decadência a partir da invasão holandesa, começou a dominar esse comércio. Depois que os holandeses foram expulsos, eles passaram a produzir açúcar nas Antilhas, com preços mais competitivos que o açúcar brasileiro. Então, a produção de açúcar no Brasil decaiu muito. Depois, logo na sequência, veio a mineração, que atraiu uma grande quantidade de pessoas para a mineração. Então, primeiro, o foco ficou na mineração. Mas, no final do século XVIII, a mineração já está decadente, já não se encontra tanto ouro na região de Minas, pedras preciosas. E aí o pessoal precisa arrumar alguma ocupação, precisa produzir, precisa se sustentar. E isso, então, vai levar aí a um momento favorável ao desenvolvimento das atividades agrícolas. Tá? Acrescente a isso o crescimento populacional. Na Europa, começa a demandar alimento. Então, vamos lembrar, por exemplo, que os cercamentos lá na Inglaterra usou as terras praticamente para a criação de ovelha. Então, a Inglaterra precisava importar alimento. Ela ganhava com isso, porque exportando tecido, que era lã de ovelha, ela ganhava muito mais. Mas com o dinheiro que ela recebia, ela podia importar alimentos, porque tinha mercado consumidor para alimentos lá. Só que os brasileiros não podiam negociar diretamente com a Inglaterra, tinha que vender para Portugal, e Portugal podia redistribuir alguma coisa lá na Europa. Certo? Então, o crescimento populacional na Europa e a crise da mineração, eles vão acirrar as tensões entre a colônia e a metrópole. Por que vai haver um acirramento de tensões? Primeiro, quem vai produzir alimento aqui vai ser obrigado a vender para a metrópole pelo preço que ela quer pagar. E aí? Se a Inglaterra quisesse pagar mais, podia vender para a Inglaterra? Não. Isso vai gerar um pouco de tensão com os agricultores. E quem está lá na mineração não encontra mais tanto ouro assim e é obrigado a pagar impostos terríveis. Nós vimos isso lá no primeiro bimestre. Tem a derrama, tem o quinto real, tem a lei que transforma o ouro, tem que ir na casa de fundição para transformar o ouro circulando em pepita ou em pó, ele é um ouro ilegal. Tudo isso vai gerar muita tensão entre os habitantes da colônia e a metrópole. Então, o finalzinho do século XIX é um momento de muitas revoltas. Nós vimos a revolta de Filipe dos Santos, nós vimos a Guerra dos Emboabas, nós vimos a Inconfidência Mineira lá no primeiro bimestre. Tá? Então, é um momento de muita revolta contra essa dominação aí portuguesa aqui. Então, parecia que tudo ia encaminhar para quê? Para que o Brasil tivesse a sua independência a partir de um processo revolucionário. Mas não foi isso que aconteceu. Algumas manifestações de revolta contra a dominação portuguesa no Brasil. Por que elas ocorreram? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que o Brasil está recebendo a influência do iluminismo. As ideias liberais que estão se difundindo na Europa, nos Estados Unidos, elas vão chegar aqui. Principalmente os filhos dos mineradores, que vão estudar na Europa, os mineradores no auge da mineração, eles têm recurso. O auge da mineração coincide justamente com o auge do iluminismo. E esses caras que
que vão estudar na Europa, aqui porque tem recursos, vão lá se formar em engenharia, direito, vão se formar em medicina, os principais cursos da época. É. Eles vão estudando lá, entrar em contato com as ideias iluministas e vão trazer essas ideias para cá, quando eles retornam. E então essas ideias liberais que chegam aqui no Brasil, elas vão despertar em parte da população o desejo de estabelecer os próprios governantes. Por que as pessoas começam a se perguntar por que nós temos que ser governados por alguém que é escolhido pelo rei de Portugal? Então, de repente, chega um cara de paraquedas e tem um poder aqui, ele não conhece nada da região, e ele começa a mandar e desmandar na região. Então, as pessoas começam a se questionar por que nós não temos o direito de escolher os nossos próprios governantes. Elas começam a questionar por que nós não temos o direito de divulgar as nossas próprias ideias, já que havia uma censura muito grande aqui. Era proibido ter imprensa aqui no Brasil na época da colônia. O primeiro jornal do Brasil, editado por um jornalista chamado José Hipólito da Costa, ele era feito em Londres, porque aqui era proibido. Ele vinha contrabandeado de navio. Obviamente não era um jornal com notícias frescas do dia, né? Era um jornal mais de debate, porque demorava muito para o jornal chegar aqui, porque era proibido ter imprensa aqui. As pessoas começam a perguntar, por quê? Por que eu não posso ler livremente os livros que eu quero ler? Porque os livros eram vigiados na alfândega, havia todo um controle sobre o que as pessoas poderiam ler ou não aqui na colônia. Então, aí as pessoas começam a falar também, por que eu não tenho o direito de produzir o que eu quiser, vender para quem eu quiser, comprar livremente? Por que a gente não tem esse direito? Então, as ideias liberais elas começam a germinar aqui na colônia, e algumas pessoas começam a pensar assim. Isso, então, vai incentivar alguns movimentos de revolta aí no finalzinho do século XVIII, como a Inconfidência Mineira, de 1789, olha, 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa. Havia uma revolta aqui querendo separar a região de Minas Gerais, tornar uma região independente, muito influenciado por essas ideias. A Conjuração do Rio de Janeiro, em 1794, vai no mesmo caminho. E também a Conjuração Baiana, de 1797. Todos esses movimentos de revolta, eles têm essas ideias em comum. Pode ter uma diferença ou outra, uma questão regional, mas o que está por trás de tudo isso é o desejo do estabelecimento de uma sociedade livre. Essa é a meta a ser alcançada por parte da sociedade brasileira no final do século XVIII. Por isso que eu falei que tudo levava a crer que o que aconteceu com os nossos vizinhos, uma revolução, aconteceria também aqui no Brasil. Mas, como eu disse atrás, aí, um pouquinho, não foi isso que aconteceu. Como é que estava a Inglaterra no finalzinho do século XVIII? Porque a Inglaterra, vocês já vão entender. Tá? Vamos lá. Bom, a Inglaterra era um país industrializado nesse período. Então, a burguesia industrial inglesa ela tinha muito interesse em ampliar os seus mercados. Tá? Que instrumentos ela tinha para isso? Contava com uma poderosa marinha, tanto marinha militar quanto marinha mercante. A Inglaterra dominava os mares naquele momento. Tá? Então, vamos levar do Oliver Cromwell, que criou lá a lei que obrigava que os navios, para comercializar com a Inglaterra, os navios tinham que ser ingleses. Isso acabou estimulando a construção de uma poderosa marinha na Inglaterra, e ela vai oferecer proteção à família real portuguesa. Proteção à família... Calma que vocês já vão entender isso daí. Isso significaria a possibilidade de fazer exigência como a quebra do pacto colonial e a abertura do mercado brasileiro aos produtos ingleses. Então, a Inglaterra estava industrializada, tinha uma marinha poderosa, no século XIX, e uma proximidade muito grande com a família real portuguesa. Vamos lá. O cara que vai colocar lenha nessa fogueira e vai mudar tudo é esse baixinho aí, um pouco mais que 1,5 metro, Napoleão Bonaparte. Esse cara, nós já falamos dele, a influência dele ao conquistar a Espanha na independência, processo de independência
das colônias espanholas, ele também teve um papel importante aí no processo de independência do Brasil. Napoleão Bonaparte, né, centralizou o seu poder na França em 1799 e começou a fazer guerras contra outros países da Europa, ameaçando o absolutismo, ameaçando a nobreza. É por isso que ele é, em certo sentido, considerado por alguns um continuador da Revolução Francesa. Colocou o irmão dele para governar a Espanha, por exemplo. O que esse cara tem a ver com a nossa independência? Em 1807, o Napoleão Bonaparte ele decretou o bloqueio continental. Tá? E isso colocou a Portugal numa situação muito difícil. O que é o bloqueio continental? Deixa eu avançar aqui, a gente vai ver um mapa. O mapa da Europa. E aí, o que nós temos nesse mapa da Europa? Tá? Nós temos aqui os países coloridos, aqui são os aliados ou os países que Portugal, a França, Napoleão conquistou. Ele estava dominando tudo isso, Napoleão. Quem estava fora aí da Europa Ocidental? Portugal e a Inglaterra. Portugal, desde 1600 e alguma coisa, com o Tratado de Mituim lá, Tratado de Panos e Vinhos, fazia um comércio muito intenso com a Inglaterra. Geralmente, Portugal vendia vinho para a Inglaterra e importava tecido, sempre tendo déficit na sua balança comercial. Mas esse déficit era financiado pelo ouro, pelos recursos que saíam aqui do Brasil e de outras colônias portuguesas. Bom, Portugal, o que é o bloqueio continental? Napoleão decretou o seguinte, ele percebia que o único inimigo capaz de ameaçar o seu poder era a Inglaterra. E qual que era a fonte do poder da Inglaterra? Comércio. A Inglaterra estava industrializada. O que Napoleão queria era fechar o mercado europeu para os produtos ingleses. Então ele fez um decreto. Quem continuar comercializando com a Inglaterra aqui na Europa continental, por isso bloqueio continental, quem aqui do continente continuar comercializando com a ilha britânica e com a Inglaterra, vai se tornar inimigo da França, a França vai invadir e não vai ter papo, não vai ter conversa. A França vai invadir, vai tirar o rei do poder. Foi essa ameaça que o Napoleão fez com o bloqueio continental. Certo? Então, tentou fechar os mercados do continente americano aos produtos ingleses. Portugal ficou numa sinuca de bico, uma situação muito difícil, porque já tinha acordos com a Inglaterra era o tradicional aliado de Portugal. Deveria atender ou não às ordens de Napoleão? Era o rei, Dom João VI, o rei de Portugal, tinha uma decisão, mas ele foi enrolando. Napoleão, nas suas memórias, até fez o elogio a Dom João VI, falou que foi o único governante europeu que o engabelou, que o enganou. E Dom João VI, geralmente, nos filmes, novelas, ele é retratado como um cara meio bobão e tal, mas Napoleão reconheceu que o único governante que o enganou foi o Dom João VI. O Dom João VI, ele vai enrolando Napoleão. Amanhã eu respondo. Amanhã eu respondo. E, enquanto isso, vai ganhando corpo um plano inglês, influência da Inglaterra. Os portugueses tinham já pensado nessa possibilidade antes de sair e colocar o centro do poder aqui no Brasil. Olha o tamanho de Portugal, o tamanho do Brasil. O Brasil, olho saindo aos borbotões. Então, isso não era propriamente uma novidade de se debater em Portugal. Mas, com a ameaça de Napoleão, isso ganhou muito força. Então, sobre a proteção na Inglaterra, agora vocês estão entendendo o que é a proteção na Inglaterra, a família real portuguesa não responde Napoleão e foge de Portugal para o Brasil. É a chamada fuga da família real portuguesa para o Brasil. Então, não só a família real portuguesa, mas estima-se que 20 mil pessoas tenham vindo de Portugal para cá, nesse processo. Napoleão invadiu Portugal, dominou Portugal, o general Junot, ele acabou comandando ali o governo francês de Portugal,
Embora os portugueses, a população portuguesa, ficasse lutando contra essa dominação francesa, a elite portuguesa, junto com o seu rei, veio aqui para o Brasil. Isso ocorreu em 1808. Bom, o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. A família real portuguesa veio para o Brasil. E não pegava bem para um rei governar um império. Portugal era um império, tinha colônias em Brasil, Moçambique, Angola, Goa, na Índia, Macau, na China, então, São Tomé, né? Príncipe, Timor-Leste. Portugal embora fosse um país pequeno, herdou da expansão marítima europeia um império razoável aí, que pegava grandes territórios aí, mundo afora. E, de repente, a sede desse império vai para onde? Para o Rio de Janeiro. Não pegava bem o rei governar esse império de uma colônia. Então, ele vai tomar duas medidas importantes. Vocês não podem esquecer dessas medidas. São duas medidas importantes. A primeira delas, que ele tomou antes de chegar aqui, ainda no navio, foi a abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, Dom João VI fez um documento no qual ele acabava com o monopólio comercial. Ele abria os portos dos portos brasileiros às nações amigas. O Brasil não era obrigado mais a comercializar só com Portugal. Podemos até pensar, lógico, Portugal estava dominado pelos franceses, como manter o comércio não é tão interessante. Mas também tem aí o interesse da Inglaterra, que no momento em que o mercado consumidor europeu está fechado para ela por causa do bloqueio continental, ela vai encontrar um mercado consumidor para seus produtos aqui na América. É o Brasil. Então, a abertura dos portos às nações amigas permite que o Brasil comercialize diretamente com a Inglaterra, por exemplo. Então, essa proteção da Inglaterra acaba beneficiando muito, essa proteção à vinda da família real, acaba beneficiando muito a Inglaterra lá. Outra medida que ele vai tomar é a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil não vai ser mais colônia, vai ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves é uma região no sul de Portugal, que hoje faz parte de Portugal, mas naquela época era um reino que estava unido, era um reino separado. Hoje está tudo junto. Então o Brasil se torna Reino Unido de Portugal. Oba! Todos aqueles problemas que estavam gerando tensão aqui, monopólio comercial, não pode ter liberdade de imprensa, né? Tudo isso desaparece, porque quando o Brasil se torna Reino Unido, as mesmas leis de Portugal valem aqui. Se lá tem liberdade de imprensa, aqui também tem. Se lá tem liberdade de comércio, aqui também tem. Então, por isso, aquela tensão que havia no finalzinho do século XVIII, ela vai desaparecer a partir de 1808. Por quê? Porque as coisas aqui na colônia, aquelas coisas ruins, assim, que na perspectiva dos colonos, desapareceram. Essas medidas representaram o fim do pacto colonial e também o fim dos conflitos entre brasileiros e portugueses. Tudo acabou. As pessoas ficaram mais tranquilas. Vamos lembrar que dessas 20 mil famílias que vieram para cá com a família real, eram as famílias mais ricas de Portugal. Isso também injetou muito dinheiro, muitos recursos aqui na economia colonial. Então, as famílias mais ricas de Portugal saíram de lá e trouxeram suas fortunas para cá. Certo? A vida colonial, que estava presa a um padrão muito econômico, muito medíocre, de repente ela vai ver o luxo, ela vai ver... Então, isso vai dinamizar a economia aqui na colônia, o que vai trazer uma sensação de desenvolvimento, de alívio, e vai diminuir os conflitos entre os colonos, que não são mais colonos, agora são cidadãos portugueses. Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, esse quadro que ele tem que ter em mente para entender por que o processo de independência aqui foi diferente. Os conflitos desapareceram. E o Dom João VI? Dom João VI ele ficou nas mãos da Inglaterra.
A transferência da corte portuguesa foi feita sob a proteção da esquadra inglesa. Ela manteve uma esquadra de navios aqui no Rio de Janeiro, estacionada na Baía da Guanabara. Alguns, o pretexto dela ficar aí era para proteger a família real. Outros falam que ela estava ali para lembrar o rei que ele tinha que atender alguns interesses ingleses, né? Havia uma pressão ali, uma potência militar estrangeira ali do lado da casa dele. Bom, o soberano português ele conservou seus títulos, conservou sua coroa, mas cedeu aos aliados a sua independência, a sua liberdade de ação. Como assim? Como a gente pode exemplificar isso daí? 2 anos depois da vinda da família real para cá, em 1810, foram feitos alguns tratados comerciais com a Inglaterra. Na verdade, o Dom João VI regulamentou a abertura dos portos. A abertura dos portos estava aberta, mas como regulamentar isso daí? E esses tratados comerciais praticamente excluíram Portugal do comércio com a sua ex-colônia, seu Reino Unido. Olha só, produtos de qualquer país, se fosse importar um produto, sei lá, da Espanha, esse produto ia pagar 24% de imposto para entrar aqui no Brasil. 24% de imposto. Se o produto fosse português, pagaria 16% de imposto. Menos que privilegia os produtos portugueses com relação aos dos outros países. Mas se o produto fosse inglês, produtos ingleses pagavam 15% de imposto, menos imposto que os produtos portugueses. Essa lei beneficiava mais o comércio com a Inglaterra do que com Portugal. Podemos falar, mas Portugal está ocupada pelo Napoleão, sei lá. Tudo bem, não teria muito motivo para... Mas por que privilegiar a Inglaterra com relação aos outros países? É uma questão que a gente pode levantar. Por que os produtos ingleses não pagam 24% de imposto como os outros países? Então, isso é um exemplo de como o rei estava nas mãos da Inglaterra. Essa lei vigorou até 1816. Bom, mas, como eu disse um pouco atrás, a vinda da família real para cá, ela movimentou muito a economia aqui, né? Do ponto de vista da economia brasileira, a fixação da corte no Rio de Janeiro foi muito estimulante. Toda a porque antes o Império Português, que eu acabei de lembrar para vocês, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Macau, Goa, todo esse comércio dessas colônias, elas se dirigiam para Lisboa. Agora não. Agora todo esse comércio vai desembocar no Rio de Janeiro. Então isso vai estimular muito aqui. O Rio de Janeiro começa a crescer muito por causa disso. O porto do Rio de Janeiro começa a crescer muito por causa disso. Rio de Janeiro se torna o centro da atenção comercial para a América do Sul. Não só dos produtos do Império Português, mas também dos produtos ingleses. Os produtos ingleses começam a entrar aqui na América por onde? Pelo Rio de Janeiro. É o quartel-general do comércio inglês. Aí a gente pode pensar no seguinte. Bom, o afluxo de mercadorias inglesas a preços baixos, muito baixos, né? A terra está muito pesada, desestimulou a produção brasileira. Quando o Brasil se torna Reino Unido, não é mais proibido ter manufatura aqui, ter produção industrial aqui, seja manufatureira, não é proibido. Mas com esse tratado com a Inglaterra, os produtos ingleses entrando tão baixo, ficou inviável construir uma indústria. Qualquer indústria que fosse montar aqui, mesmo manufatureira, os produtos seriam bem mais caros que os produtos da Inglaterra, porque ela era a única industrializada naquele momento. Então, ela tinha um custo de produção muito competitivo e qualquer um que fosse fazer à mão um produto ia ficar mais caro que o produto inglês. Certo? Então, não era mais proibido ter manufatura aqui, mas ficou inviável. E isso vai selando nossa eterna condição de fornecedor de matéria-prima, que, de certa forma, vem até hoje. Embora haja alguns setores industrializados no Brasil, o grosso da nossa pauta de exportação ainda é matéria-prima. A gente é um país
Na verdade, nós éramos um país em industrialização. Dos anos, aí, uns 10 anos para cá, nós somos um país em desindustrialização. A presença da indústria na nossa economia está decaindo cada vez mais. Tá? Uma herança que a nossa independência não resolveu. Vamos lá. Então, esse é o quadro para a nossa independência. Tá? Ou melhor, esse é o quadro para que não haja independência, que o Brasil continue Reino Unido. A Escócia faz parte do Reino Unido com a Inglaterra. Existem vários exemplos de Reinos Unidos aí. O Brasil poderia continuar Reino Unido de Portugal, estava bom para ele. Poderia se a situação não tivesse mudado. O problema é que a situação vai mudar. Todo esse contentamento começa a fazer água. Por quê? Novamente, isso tem a ver com o que aconteceu na Europa. Em 1814, o Napoleão Bonaparte perdeu a guerra. Primeiro ele foi preso na ilha de Elba, fugiu da ilha de Elba heroicamente, retomou o poder na França, governou mais 100 dias, mas na Batalha de Waterloo ele foi definitivamente derrotado. Daí prenderam Napoleão na ilha de Santa Helena, bem no meio do Oceano Atlântico, onde ele morreu envenenado aos poucos. Esse é o destino de Napoleão. Mas depois que ele é tirado do poder, o que fizeram na Europa? Determinaram, veio o Congresso de Viena, e com o Congresso de Viena veio a restauração do absolutismo. O Congresso de Viena determinou que os reis absolutistas deviam voltar a governar os países que foram invadidos por Napoleão. Ou seja, quem deveria governar Portugal é o Dom João VI, que está aqui. Aonde? No Rio de Janeiro. Praia, samba, carnaval. Não tinha samba nem carnaval naquela época, né? Mas aquele cenário paradisíaco que o Rio de Janeiro tem já estava lá, até mais bonito do que hoje em dia. Então, o Dom João VI estava no Rio de Janeiro. Então, como eu falei para vocês, o Congresso de Viena estabeleceu a volta dos antigos reis absolutistas que foram depostos por Napoleão. Só que em Portugal as coisas não estavam muito bem. As cidades estavam destruídas porque os portugueses lutaram contra a dominação francesa. Então, as cidades estavam destruídas, as colheitas estavam arrasadas, todo mundo sem emprego, grandes perdas humanas e materiais ocorreram durante essa resistência ao domínio francês. Portugal havia perdido o lucrativo comércio com o Brasil, já que com a abertura dos portos o Brasil passou a comercializar praticamente unicamente com a Inglaterra. As coisas não estavam muito bem em Portugal. E Dom João VI estava no Rio de Janeiro. Vou voltar para lá, só dor de cabeça. O rei foi ficando por aqui. Embora os portugueses achassem que só o retorno de Dom João VI resolveria os problemas que estavam em Portugal, o rei ia ignorando a vontade da população. Por que ele poderia ignorar a vontade da população? Porque era um governante absolutista. Então, vocês querem que eu volte? Não tem nada que me obrigue. Então, lá em Portugal, começou um movimento Queremos Nosso Rei de Volta. E o Dom João VI está ficando por aqui. Como o próprio Napoleão já sabe, esse negócio de enrolar era uma coisa... Ele era expert nisso. E foi enrolando os portugueses, foi ficando por aqui. E olha como ele enrolou, hein? Os portugueses esperaram a volta dele. Desde 1814, só em 1820 é que os portugueses resolveram, cansados de esperar, resolveram tomar uma atitude. Eles fizeram uma revolução na cidade do Porto, chamada Revolução do Porto, que ela é feita na cidade do Porto. Então, e qual era o objetivo dessa revolução? Eles queriam, o caso era, queremos o Dom João de volta aqui, Dom João VI de volta aqui para a cidade, para Portugal. Ele não vem porque ele é absolutista. Então temos que ter uma constituição para limitar o poder do rei. Então é uma revolução constitucional. A ideia era fazer uma constituição, manter o Dom João VI como rei
mas não mais um rei absolutista. Um rei que fosse obrigado a defender, a obedecer às ordens que viessem do legislativo português. A ideia era essa. Tá? E essa Revolução do Porto, ela teve duas faces, dois semblantes, duas feições, vamos dizer assim. Né? Uma era uma face liberal, de um jeitão meio liberal. Por que liberal? Queriam fazer uma Constituição, queriam que essa Constituição limitasse o poder absoluto de Dom João VI, então não queria mais um absolutismo, uma luta contra o absolutismo, uma luta liberal. Né? Inclusive, essa Constituição teria a participação de deputados brasileiros, já que o Brasil era Reino Unido de Portugal. Então, os brasileiros iam participar da construção dessa Constituição. Mas, por outro lado, esse movimento todo tinha uma face conservadora, porque os portugueses defendiam o restabelecimento do monopólio comercial e que o Brasil fosse reconduzido à sua condição de colônia. Perceberam aí? Começam a haver novos conflitos. Por quê? A partir da Revolução do Porto, os portugueses querem que o Brasil se torne novamente uma colônia de Portugal. Por quê? Portugal é dependente do comércio colonial com o Brasil. Dependente simplesmente porque não produzia. A economia portuguesa era muito fraca. Ainda hoje a economia portuguesa é muito frágil. Né? Ela também se mantém basicamente na produção de produtos agrícolas, como azeite, vinho. Portugal não tem uma industrialização significativa ainda hoje, embora existam algumas indústrias lá, mas ele não é o forte da economia portuguesa, a industrialização. Naquela época, Portugal era dependente dos produtos ingleses. Olha que comparação a gente pode fazer. A Inglaterra perdeu as suas colônias no século XVIII, mas, por ter se industrializado, ela se tornou o grande império do século XIX. Ela não sofreu em nada a perda das suas colônias. Agora, Portugal, perdendo o Brasil, ia perder a fonte de recursos, a principal fonte de recursos. Então, os portugueses dependiam desse comércio. E lá eles faziam uma pressão para que o Brasil fosse reconduzido à posição de colônia e que fosse restabelecido o monopólio comercial. As reações à Revolução do Porto aqui no Brasil, elas foram variadas. Por exemplo, alguns comerciantes portugueses que viviam aqui e que perderam parte desse comércio para a Inglaterra, para eles a recolonização seria boa, então eles apoiaram. Alguns liberais que viviam aqui também aceitavam não a recolonização, mas a Revolução do Porto, porque eles esperavam que a Constituição de Portugal, sendo uma Constituição liberal, também vigorasse aqui. Então eles tinham a expectativa de continuar como Reino Unido e, por isso, apoiaram a Revolução do Porto. Mas muitos que adquiriram vantagens com a vinda da família real para cá, com o estabelecimento da corte aqui, eles não queriam perder essas vantagens. Então, esses postaram contra as determinações da Revolução do Porto, da Constituição que estava sendo feita em Portugal. Quem eram essas pessoas? Comerciantes que enriqueceram com a abertura dos portos, principalmente fazendo comércio com a Inglaterra, funcionários públicos que passaram a trabalhar nos órgãos públicos que o Dom João VI abriu aqui. Dom João VI abriu diversos órgãos públicos aqui. A imprensa régia, a Biblioteca Nacional, pinacotecas, escolas, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. São alguns exemplos. O Banco do Brasil, esse Banco do Brasil que tem até hoje, foi aberto por Dom João VI. Então, foram abertos diversos órgãos aqui, isso empregou muita gente, um emprego que remunerava razoavelmente bem, isso dinamizou a economia. Esses funcionários públicos também não queriam, porque se esses órgãos fossem fechados aqui no Brasil, eles iam ficar desempregados. Fazendeiros de Minas, São Paulo e Rio, que forneciam gêneros agrícolas alimentícios para a corte, esse pessoal se deu bem com a vinda da família real para cá também. Então, essas pessoas aí, eles não estavam vendo com bons olhos as decisões que estavam sendo tomadas a partir da Revolução do Porto. Tá?
Bom, diante do ultimato que a Revolução do Porto deu, qual foi o ultimato? Ou você volta, Dom João, ou nós vamos colocar outro rei no seu lugar. Não teve jeito. Dom João VI voltou para Portugal, tá? No dia 21 de abril de 1821. Dom João VI foi para Portugal. Algumas coisas interessantes no seu regresso. Quando ele saiu do Rio de Janeiro, ele passou no Banco do Brasil, que ele mesmo tinha fundado, e pegou todos os depósitos que haviam sido feitos lá, colocou no navio e levou para Portugal. Ué, ele podia fazer isso? Ele era absolutista ainda. Tinha uma lei limitando, falando que ele não podia. Agora vocês percebem por que a burguesia tanto queria leis que defendessem a propriedade privada. Porque as pessoas depositaram dinheiro no Banco do Brasil, o rei foi lá, tomou tudo, pôs no navio e deixou a população a ver navios. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Ficou a ver navios, ou seja, perdeu as coisas que tinha, perdeu. Agora, ver navios é isso, né? Não obter aquilo que você pretendia alcançar. Então, Dom João VI levou os depósitos e deixou a população a ver navios. Mas a decisão de maior impacto dele no regresso foi ter mantido a influência e o poder dele por aqui, deixando o seu filho Pedro I como príncipe regente. Então, o Brasil era Reino Unido e Portugal. Dom João VI deixou um representante dele como príncipe regente, o Dom Pedro I. E, segundo consta, ele tinha deixado esse seguinte recado para o filho dele: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Olha o recado que ele dá para o filho dele. Ou seja, Pedro, lidere você a independência do Brasil. Ela vai ocorrer. O Brasil vai se tornar impossível. O Brasil permanecer uma colônia de Portugal, o mesmo Reino Unido, durante muito tempo. Então, lidera você esse processo, Pedro, que antes que apareça um Simão Bolívar por aqui, um general San Martín, alguém que lidere uma revolta e rompa totalmente os laços com a gente. Né? Além disso, a gente fica na seguinte situação: o poder fica na nossa família. Eu fico rei de Portugal, se ficar rei do Brasil, o poder fica na mão da nossa família. Foi o recado que Dom João VI deu para o filho dele. Bom, com o regresso de Dom João VI, as tensões aumentam cada vez mais. Aqueles inocentes, aqueles esperançosos, deputados brasileiros, que achavam que iam poder tomar medidas lá na Constituição, eles vão se frustrar, porque toda vez que o deputado brasileiro ia defender uma medida em favor do Brasil, lá na Constituinte, ele era vaiado, ele era xingado, era impedido de defender ideias favoráveis ao Brasil, e estavam em minoria, eles não conseguiriam mudar nada. Muitos órgãos administrativos criados no Rio por Dom João VI, eles foram fechados, foram levados para Portugal. Isso gerou uma insatisfação muito grande de algumas pessoas. Começam a ser feitas leis lá em Portugal que restringem o comércio estrangeiro com o Brasil. Aos poucos, os portugueses querem reintroduzir a questão de monopólio comercial. Quando o Dom Pedro I reclama dessas leis, ele é desautorizado pelas cortes. Vamos lembrar que em Portugal não é mais absolutismo. Agora tem as cortes fazendo as leis. Então, o príncipe regente, se ele briga com as cortes, ele fala: não, nós somos um poder independente. Então, cabe ao governante cumprir as leis, dentro do jogo liberal. Como a situação vai ficando tensa, tropas fiéis a Lisboa são enviadas ao Brasil, então os portugueses reforçam os seus efetivos militares aqui, tentando garantir aí, caso haja algum tipo de revolta. O Brasil está em dificuldades financeiras muito grandes, porque os recursos que estavam depositados no Banco do Brasil foram levados para lá. E Portugal começa a fazer exigência que Dom Pedro I retorne à metrópole. Tudo isso vai aumentando a tensão. Na perspectiva dos brasileiros, existe a compreensão de que, se o Dom Pedro for para Portugal, o Brasil seria novamente conduzido à condição de colônia.
Na perspectiva dos brasileiros aqui, a única coisa que mantém Dom Pedro, ou melhor, que mantém o Brasil como Reino Unido, é a presença de Dom Pedro aqui. Tá? Tentando assim, estimular que Dom Pedro não regresse, em 9 de janeiro de 1822, é entregue um abaixo-assinado com milhares de assinaturas pedindo a permanência do príncipe regente no Brasil. Tá? Esse é o chamado Dia do Fico. Se é para a felicidade do povo, bem geral da nação, diga que fico. É o discurso de Dom Pedro, bem conhecido lá da quinta série, sexta série, a gente escuta isso e não esquece nunca mais. Né? Bom, atos simbólicos à parte, o Dia do Fico ele representa justamente o momento em que o Dom Pedro resolve confrontar Portugal. E aí ele se aproxima mais das elites brasileiras. Podemos dizer que ele é o momento que começa a se configurar um caminho de ruptura, de rompimento entre o Brasil e Portugal, 9 de janeiro de 1822. Com isso, com a recusa do Dom Pedro de voltar para Portugal, tem início uma fase de hostilidades do príncipe regente com as cortes portuguesas e a sua ligação com os interesses do Brasil. Batalhões portugueses no Rio de Janeiro se revoltaram contra as decisões de Dom Pedro, foram apaziguados e tal. Mas olha só que interessante como é que é a coisa da perspectiva. Na ótica dos brasileiros, Dom Pedro é um herói que está se opondo a leis injustas. Na ótica portuguesa, o Dom Pedro é um cara que não consegue entender que está numa sociedade liberal e que ele não pode mais governar a partir dos seus interesses, mas sim ter que governar de acordo com as leis da Constituição que são feitas. Então, o lance da perspectiva é muito interessante para a gente analisar esse processo. Em maio, ficou decidido que as ordens vindas de Portugal só seriam acatadas com a autorização de Dom Pedro. Então, Dom Pedro fala, só vai valer, uma ordem vinda de Portugal só vai valer se eu decidir. Ou seja, lá em Portugal os caras querem acabar com o absolutismo, aqui ele quer manter a vontade dele de governante. Tudo bem que essa vontade é de interesse da população que está aqui, mas na ótica portuguesa é meio complicada a situação aí do Dom Pedro. Em 7 de setembro, então, vai chegar uma tensão, cartas desautorizam o príncipe regente, impedem ele de agir de modo independente, ameaçam o Brasil de invasão caso ele não voltasse logo para Portugal. Diante dessa pressão toda, do aconselhamento também da sua esposa e do José de Bonifácio, ele vai às margens do Riacho Ipiranga declarar lá a independência do Brasil. Tem toda aquela discussão que não acrescenta muito, que o quadro do Pedro Américo, aquele de abertura do slide aqui, ele engrandece algumas coisas, porque não tinha dragão da independência ainda, aquele uniforme naquela época, Dom Pedro. Ele estava subindo de burro, estava com um piriri danado, com a diarreia danada. São questões aí que não acrescentam muito. Mas é importante, sim, a gente analisar esse processo de independência tal como foi. O grito do Ipiranga lá, em tempo independência ou morte, estamos separados de Portugal, ter ocorrido dessa maneira teve impacto muito forte na nossa história. Então, para finalizar aí, qual foi o significado da independência do Brasil na maneira como ela ocorreu? Foi a culminância de uma política habilmente levada a cabo pela classe privilegiada da sociedade, a dos proprietários de terra e escravos. Para essa camada social, era fundamental uma independência sem guerra civil, diferentemente do que ocorreu com os nossos vizinhos ou na América do Norte. Porque uma guerra civil poderia abrir espaço para outras classes interessadas em mudanças, não excluindo, por exemplo,
a implantação da República, o fim da escravidão, a luta pela distribuição de terra. Quer dizer, se houvesse uma guerra civil aqui, outras pautas poderiam ser incorporadas dentro do processo, como, por exemplo, o fim da escravidão e uma distribuição das terras, uma reforma agrária no país. Então, fazendo essa independência controlada por Dom Pedro, não sendo um movimento de massa, um movimento popular, isso fez com que essa camada social, os proprietários de terras e escravos, continuassem com o seu poder, com o poder nas suas mãos. Tá? Na ótica dessa camada, era preciso a união em torno do príncipe regente, que não era mais príncipe regente, se tornou imperador, foi o título que ele usou, ele não usava o título de rei, mas imperador, império do Brasil, porque assim seria mais facilmente preservada a união política do Estado. Outra coisa que foi característica é o Brasil não se desmembrou em diversas colônias, como aconteceu com os nossos vizinhos espanhóis aqui. O Brasil manteve a unidade do Estado. E não foi gratuitamente. Houve muita violência, o emprego de muita força para manter o Estado brasileiro unido. Houve muitas tentativas de desmembramento do Estado que foi combatido pelo poder central, mantendo essa unidade territorial. Certo? Então, isso evitou qualquer desmembramento político territorial semelhante ao que ocorreu na América Espanhola. Foi, então, uma independência de verdadeira conciliação dos interesses das camadas dominantes na sociedade. Bom, pessoal, é isso aí. A matéria desse bimestre se encerra aí. Ok? Lógico que vocês ainda têm atividades para fazer. Eu vou deixar uma atividadezinha dissertativa para vocês fazerem. Essa atividade, gostaria que vocês fizessem sobre essa aula de hoje. Como eu já tinha planejado o fechamento da lota, essa atividade vai valer um ponto extra para quem fizer. E postar na área que eu vi para ela. Então, não está dentro dos 10 pontos. Também vou postar nessa semana uma atividade no Google Forms, que vocês vão fazer rapidinho, fechando aí com questões sobre todo esse processo, todas essas evoluções que nós estudamos esse bimestre. Certo? Então, façam as atividades, leiam o texto do livro. Espero que todos consigam um bom trabalho, um bom fechamento de bimestre. Abraços e agora a gente vai ficar um tempinho sem se ver. Tá? Até lá.